Nós já estamos aí com a irmã Carolina Mureb participando conosco. Pôde até antecipar um pouco. Boa tarde, irmã. Seja bem-vinda à Arquidiocese de Olinda e Recife, nem que seja de forma virtual, né? Eu posso dizer, e aí vou confidenciar aqui com vocês, que durante essas formações que nós tivemos, irmã, no ano passado, inclusive, formação da campanha da fraternidade, eu assisti a uma das lives com a irmã Carolina e fiquei assim encantado. Ela tem um conhecimento muito bom. Eu até brincando na live que nós participamos, era uma sala onde nós podíamos conversar um pouco, e nós fizemos o convite para que ela viesse conhecer aqui as praias do Nordeste, participar aqui com a gente, e quem sabe no futuro próximo a gente possa tê-la aqui. Seja bem-vinda, irmã Carolina. Obrigada. Antecipando um pouco a sua entrada, né? Mas já escutando um pouco a sua mensagem para todos nós, da Comissão Arquidiocesana de Animação Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife e da própria Arquidiocese, recebendo-a. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Delson, pelo convite. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube e outros canais. Bem, para mim é uma grande honra poder partilhar uma reflexão com a Arquidiocese de Olinda e Recife, né? A Arquidiocese de um bispo santo como o Dom Helder Câmara, a quem eu admiro profundamente. Nós, filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, tivemos a honra de cuidar de Dom Helder nos seus últimos dias. A Igreja das Fronteiras é ao lado da nossa casa provincial em Recife. Então, estar com vocês, para mim, é uma alegria enorme de poder compartilhar. Foi um prazer. Deu um trabalhinho, né, Adelso, para a gente fechar assim, data e horário, mas, graças a Deus, a gente, pelo menos virtualmente, nós conseguimos nos encontrar. Exato, irmã. Nós, se a senhora quiser, a gente já pode iniciar a sua live, porque assim a gente tem, quem sabe, mais algum tempinho aí para fazermos as perguntas que as pessoas estão participando conosco, nos ajudando, auxiliando. E uma das coisas que a gente coloca: faça o compartilhamento, marque o sininho, ative o sininho, se inscreva no canal da Capa Animação Bíblica, para que a gente possa compartilhar e disseminar essa nossa missão de evangelizar. Então, neste ano de 2022, nós estamos tentando desenvolver vários projetos aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, e um dos projetos é fazer com que a gente possa chegar nos vicariatos, nas paróquias, fazer a animação bíblica ser efetivamente vivenciada nas comunidades. Como nós sempre tivemos aqui, irmã Carolina, nas comunidades eclesiais de base, no encontro de irmãos, e tantos grupos que partilham e partilharam a palavra de Deus, e é essa nova animação que nós queremos trazer à Arquidiocese. Quando nós tivemos o convite de Dom Fernando Saburido, ao professor Aderson Viana, que foi o primeiro presidente da Comissão de Animação Bíblica aqui da nossa Arquidiocese, para, digamos, descentralizarmos essa ação, na maioria das dioceses, a senhora sabe, e as pessoas também têm esse conhecimento, a animação bíblico-catequética funciona juntos, e eu digo, graças a essa visão de futuro da Arquidiocese de Olinda e Recife, nós estamos trabalhando não separados, mas estamos trabalhando de forma de caminharmos juntos. Então, quando a gente tem, ao menos esse é o meu pensamento, a animação bíblica atrelada à catequese, nós imaginamos que a animação bíblica deve ser apenas da catequese. E eu acho que a animação bíblica da pastoral e da vida, como nós vivenciamos no documento 114, nos mostra que a animação bíblica perpassa por todas as pastorais. É uma pastoral que deve vivenciar todos os temas, todos os movimentos, tudo aquilo que é a vida da igreja, e especialmente anunciar a palavra, porque, como Zé Vicente nos diz, né, é missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. E agora, queremos ouvir a sua voz, se você já puder. Diego está aqui na parte da live. Se precisar de alguma ajuda, nós estamos aqui ao seu dispor, e aí eu vou deixar que as pessoas possam também se deleitar com o seu conhecimento, com tudo aquilo que você pode trazer para todos nós, e agradecendo mais uma vez, em nome da Comissão de Animação Bíblica e da Arquidiocese de Olinda e Recife,
terra de Dom Helder Câmara, terra do próximo Congresso Eucarístico Nacional. Obrigada, Adelson. É assim, eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês poderem acompanhar um pouco a reflexão que nós vamos fazer nesse momento. Vamos compartilhar. É sempre, todas as vezes que a gente compartilha a tela, né, minha gente, é sempre um momento de tensão, porque a gente nunca sabe se vai dar certo. Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar no modo... Eu espero que vocês estão vendo. Adelson, tem como você me dar um retorno? Adelson? Estamos vendo sim. Estão vendo? Tá, então eu vou voltar aqui para o modo de apresentação. Ok. Então, se der algum problema, vocês podem me avisar, tá? Porque eu não vejo nada agora, eu só vejo aqui a minha tela do computador. Bom, gente, o tema que o Adelson pediu para eu compartilhar com vocês essa reflexão nessa tarde dado o tema o título é Um Pacto de Amor, né? E eu vou falar um pouco para vocês, né? Talvez, acredito que vocês já tenham nesse dia, vocês estão reunidos desde manhã, ouvindo reflexões. Eu vi a programação, uma programação muito bem preparada, muito consistente, para que vocês possam aprofundar no tema da campanha da fraternidade desse ano. Mas é bem provável que alguns dos elementos que eu vou trazer aqui sobre o Pacto Educativo Global sejam elementos que alguns dos outros palestrantes já tenham compartilhado com vocês, né? Então, a minha expectativa é sempre reforçar esses pontos que já foram levantados e apresentar alguns outros para enriquecer a nossa reflexão. Então, quando a gente fala de educação, a nossa igreja ela tem uma reflexão muito consistente, sistemática, sobre a visão de educação, e mais especificamente sobre a visão de educação católica. E é por isso que nós vamos, nesse momento, falar sobre o Pacto Educativo Global. Num primeiro momento, eu quero dizer para vocês, né, talvez vocês já tenham ouvido, qual é a relação entre o Pacto Educativo Global e a campanha da Fraternidade de 2022, cujo tema é Fraternidade e Educação, e o lema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor. E, para mim, esse é um dos últimos cartazes da campanha mais bonitos que a gente tem, de tão expressivo que ele é. O Papa Francisco, a gente vai ver aqui, ele convocou o Pacto Educativo Global em 2019, setembro de 2019. A campanha da Fraternidade em 2022, com o tema da educação, é uma das formas que a Igreja no Brasil escolheu para implantar e divulgar, de fato, o Pacto Educativo Global, que não é uma proposta pedagógica, não é um conteúdo para ser colocado nos currículos das escolas católicas. É algo muito maior do que isso e que envolve não somente as escolas católicas, os centros de educação infantil católicos, nada disso. O Pacto Educativo Global é algo muito mais amplo. Então, no contexto maior eclesial da convocação do Papa, a Igreja no Brasil decidiu dedicar a campanha da Fraternidade de 2022 à educação, para favorecer e estimular a nossa reflexão sobre a realidade educacional no Brasil. E como nós, enquanto Igreja Católica e enquanto seguidores de Jesus, podemos colaborar na experiência educativa. É sempre importante lembrar, gente, que a educação ela não acontece somente nos ambientes formais, escolas, universidades, os centros de educação infantil ou creches, como ainda são chamados em alguns lugares. Esse é o espaço da educação formal. Existe o espaço da educação informal, que acontece a todo momento por meio de associações, grupos populares, as reuniões que acontecem nas comunidades e nas paróquias,
centros de reforço, todos esses e tantos outros são espaços também de educação. Então, essa reflexão, ela é muito maior do que a gente pensar somente em escola, tá? Bom, o tema da educação é um tema presente na nossa igreja de modo, assim, muito específico, de modo, eu diria, talvez mais sistematizado, a partir do Concílio Vaticano II, na Declaração Gravissimum Educatione sobre Educação Cristã. Vejam, a Igreja Católica, ela sempre se ocupou da educação, né? Toda a cultura do Ocidente, toda a produção literária do Ocidente, ela surge no ambiente da igreja e foi graças aos mosteiros, aos conventos, que toda a riqueza dessa cultura e dessa educação foram conservadas e puderam chegar até os nossos dias. Então, educar é praticamente parte da missão evangelizadora, está meio que na essência, na raiz da ação evangelizadora. A própria ação evangelizadora, o ato de anunciar o evangelho através da palavra, do anúncio e do testemunho é um processo educativo, porque é um processo formativo. Então, isso é importante a gente ter consciência, porque às vezes o Papa Francisco, ele se debruça sobre alguns temas, ele fala sobre alguns temas, e as pessoas dizem assim, mas por que o Papa está se metendo nisso? Por que o Papa está falando sobre a Amazônia? Por que o Papa está falando sobre economia? Por que o Papa está falando sobre educação? O Papa está falando tudo isso, e não só o Papa Francisco. Se nós resgatarmos documentos, pronunciamentos do Papa Emérito, Bento XVI, de São João Paulo II e tantos outros, eles falam sobre todas essas dimensões da vida humana. Exatamente por isso, porque elas fazem parte da vida humana. E tudo que é humano interessa à comunidade dos seguidores de Jesus, porque o próprio Deus se fez um de nós. E na medida que Deus assumiu a nossa humanidade para redimi-la, para salvá-la, assumiu a nossa humanidade para levá-la à plenitude daquilo que ela é chamada a ser, todas as realidades humanas, elas fazem parte, elas são objeto de interesse da igreja. E graças a Deus nós temos um Papa, e como tantos outros, mas o Papa Francisco tem uma característica pastoral mais acentuada, cada um deles tem características próprias, que nos ajudam a olhar essas realidades humanas próximas de nós numa perspectiva do Evangelho, na perspectiva daquilo que a igreja nos ensina. Então, tal como esses temas que eu falei para vocês, seja a questão ecológica, econômica, política e qualquer outra, a educação, ela compõe o magistério social da igreja como um direito inscrito no princípio do bem comum, que é um dos princípios da doutrina social da igreja, que, infelizmente, é bem pouco conhecida por nós católicos. E aí, algumas vezes, alguns de nós católicos caímos na bobagem de falar que isso aqui é comunismo, aquilo ali é heresia, quando, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é doutrina da igreja, é a doutrina social da igreja. Aí, um dos documentos talvez menos conhecidos da nossa igreja seja o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, que é um documento importantíssimo para a gente saber o que a igreja fala sobre direito, sobre liberdade, sobre propriedade, sobre economia, sobre política. Então, vejam, a educação é compreendida pela igreja como um direito de todo ser humano. Então, se é um direito, é para todos, vale para todos. Por quê? Porque consta no princípio do bem comum. A educação, ela promove o desenvolvimento humano. Ela é um bem comum a todos, que todos devem ter acesso. O Pacto Educativo Global, convocado pelo nosso Papa, ele não caiu do céu. Não foi uma coisa assim, tipo, aleatória. Francisco acordou num dia de manhã, precisava de um assunto e resolveu inventar o Pacto Educativo Global. O primeiro documento mesmo do Papa Francisco foi a exortação apostólica pós-sinodal Evangelii Gaudium, em 2013, né? Alegria do Evangelho. E nós costumamos dizer que a Evangelii Gaudium ela é meio que o programa do pontificado de Francisco.
Se a gente quiser conhecer, entender bem o que o Papa Francisco tem como prioridades, quais são as ideias maiores do Papa Francisco, quais são as suas maiores preocupações, é só a gente ler Evangelii Gaudium. Tudo que a gente tem visto das reflexões do Papa Francisco, dos temas mais importantes, as encíclicas e exortações que ele vem escrevendo e publicando, todas elas, de alguma forma, nos remetem a algum elemento do Evangelii Gaudium, tá? Então, na Evangelii Gaudium, a gente já vê ali as sementes, por exemplo, do Pacto Educativo Global e da Evangelii Gaudium. Por quê? Porque o Papa Francisco vai falar de uma necessidade de mudança de mentalidade, uma mudança de estilo de vida. E o Papa Francisco, ele só entende a possibilidade de se mudar a mentalidade, para então se mudar um estilo de vida e aí sim sermos capazes de construir uma nova sociedade a partir de processo. Não existe mudança de mentalidade com chavinha. Hoje eu entendo assim, hoje eu penso assim, daí eu durmo, mudo a chave e amanhã eu penso de outra forma. É preciso processo, um processo educativo. Então, o Papa Francisco, quando ele pensou o Pacto Educativo Global, ele lançou o Pacto Educativo Global dentro do marco. O pacto seria, o grande evento do pacto seria em maio de 2020, quando nós iríamos celebrar os 5 anos da encíclica Laudato Si, né? O Louvado Seja, que foi criticada por muitos católicos e também por pessoas muito poderosas no mundo, porque nessa encíclica, que foi acusada de encíclica verde, como se o Papa tivesse meio que virado meio hippie, nessa encíclica, o Papa Francisco fez um alerta muito grande sobre a situação do nosso planeta. E ele fez uma afirmação que se tornou uma afirmação meio que lapidar e repetida hoje em todos os nossos ambientes católicos e não católicos. O Papa Francisco diz: tudo está interligado. Tudo aquilo que fazemos tem consequências. E a forma como nós cuidamos do nosso planeta também tem consequências. Destruir o planeta é destruir a humanidade. Então, como tudo está interligado, o Papa Francisco nos convoca à salvaguarda da casa comum. E salvaguardar a casa comum é cuidar de tudo, mas para isso é preciso mudar o nosso estilo de vida. E Francisco ali, ele vai dizer que toda mudança, ela precisa de uma caminhada educativa, ela precisa de amadurecimento. E isso só se dá através da educação, né? Então, Francisco vai falar da importância, na Laudato Si, de uma educação que construa, que promova um novo humanismo. Não aquele humanismo que foi muito importante durante muito tempo, promovido pelo iluminismo, que foi importante, porque nos permitiu avançar na ciência, no desenvolvimento da ciência, nos permitiu descobrir tantas coisas importantes para o bem da humanidade. Mas aquele humanismo, ele não é mais suficiente, porque a radicalização daquele humanismo nos levou a achar que tudo está a serviço do ser humano, que o ser humano simplesmente pode se servir de todos os bens e de outros seres humanos da forma como lhe apraz. Subjugar, explorar, esgotar a criação, desde que os desejos e os projetos egoístas da maioria desses projetos satisfaçam a um grupo cada vez melhor de pessoas. Então, esse modelo, ele precisa ser superado por esse novo humanismo que o Papa Francisco pede, que a educação ajude a desenvolver, a criar, a construir, para que esse novo humanismo nos leve a uma mudança de mentalidade que mude o nosso estilo de vida. E assim, nós poderemos salvar o nosso planeta. E aí, na sua mensagem de lançamento do Pacto Educativo Global, em 12 de setembro de 2019, o Papa deixa muito claro o que ele pensa com esse Pacto Educativo Global. Não é um novo currículo, não é um conteúdo para a gente fazer trabalho. Não é em nenhum momento algo que simplesmente a gente deve sentar e é uma tarefa a cumprir. É muito mais do que isso. O que Francisco quer, tá aí, vocês estão vendo na tela, é reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens.
renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Nunca, como agora ele diz, houve necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna. Só esse parágrafo aqui dava quase uma semana de estudos e de reflexões para a gente, né? O Papa Francisco quer que a gente renove a paixão por essa educação que é aberta e inclusiva. E aí ela mostra toda a sua catolicidade. Quando a gente fala de igreja católica, a gente está falando de uma igreja que é universal, que é aberta para todos, que inclui a todos, onde todos têm lugar. Então, a educação pensada pelo Papa Francisco, uma educação inspirada no Evangelho e no magistério da igreja, é uma educação aberta, não fechada. É uma educação que não é seletiva, que não exclui alguns, mas onde tem espaço para todos. É uma educação onde as pessoas têm paciência para escutar. E hoje é o que a gente menos faz, né? Hoje a gente ouve alguém, fica bem aqui no ouvido, já pensando no que vai responder para o outro. Ouve alguém já com a barreira do nosso preconceito, né? Então, uma educação que é capaz de escuta paciente. Por quê? Porque não se educa do dia para a noite. A educação é processo de toda uma vida. É uma educação capaz de um diálogo construtivo, e não de monólogos, e não de sermões. Muitas vezes a gente defende o diálogo, mas a gente não exercita o diálogo. As nossas conversas ou são monólogos, ou são sermões moralistas, ou são acusações que destroem as pessoas. Os diálogos, mesmo quando têm como material críticas, precisam construir, visam a construção de algo. E uma educação capaz de uma mútua compreensão. Frequentemente, porque nós não nos escutamos com paciência, não dialogamos, nós não nos compreendemos, nós não nos esforçamos por compreender aquilo que o outro quer dizer, aquilo que o outro está pensando. Nenhum de nós é obrigado a concordar com tudo que outra pessoa diz, mas nós, por uma questão de vivermos em sociedade, precisamos do esforço de compreender o que aquela pessoa quer dizer, compreender o que a levou a agir daquela forma. Eu posso não concordar, é um direito que eu tenho, mas eu preciso aceitar para poder respeitar. Francisco fala de um esforço, unir esforços para uma ampla aliança educativa. Vejam, é algo muito maior, é um pacto, é uma aliança, para que nós possamos formar o quê? Pessoas maduras. Pessoa madura supõe pessoa proativa, autônoma, que sabe pensar. Uma pessoa capaz de reconhecer os seus próprios sentimentos, de lidar com eles, né? Nós não queremos uma educação que promova dependência. Nós não queremos uma educação alienada, porque toda educação alienada e superficial facilita a manipulação. Uma pessoa amadurecida, bem desenvolvida, ela não é facilmente manipulada, ela é capaz de refletir. Uma pessoa madura, ela é capaz de superar as fragmentações internas que todos nós temos, pelas nossas sombras, pelos nossos pecados, os contrastes, as diferenças, para a gente reconstruir essas relações, para que a gente consiga, então, uma humanidade mais fraterna. Vocês vejam que o objetivo do Papa Francisco com o pacto é algo muito grande, muito desafiador. E aí ele nos propõe como modelo, e isso também foi algo muito original do Papa Francisco, ele diz que nós precisamos construir uma verdadeira aldeia educativa. E aí ele se serviu deste provérbio africano. Para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira. Vejam que o Papa Francisco, que mora em Roma, cuja sede da Igreja Católica, na Santa Sé, está na cidade de Roma, na Europa, ele não escolhe como referência para nós, como imagem para esse pacto educativo global, uma imagem ocidental, no sentido de Europa ou Américas. Não escolhe uma imagem urbana. Francisco vai
para o continente africano, que é um dos continentes mais desprezados há séculos, né? Um dos continentes que é riquíssimo em termos de fontes naturais, que ainda é muito explorado, e é tão explorado e ignorado que a gente sabe que o continente africano não chegou nem a 50% em termos de vacinação contra a Covid. É como se no continente africano as pessoas simplesmente pudessem morrer e não faz diferença. E eles não chegaram à vacinação a um índice maior por falta de vacinas, por questões econômicas. Então, Francisco pega da cultura africana, né, a imagem da aldeia. Por quê? Porque na aldeia, minha gente, todos são responsáveis pela educação dos pequenos. A educação não é só responsabilidade da família, nem de um centro adequado, não. Todos numa aldeia são responsáveis pelo desenvolvimento das novas gerações. Francisco sabe que para a gente construir essa aldeia, onde todos se sintam responsáveis pelo desenvolvimento das novas gerações, passos precisam ser dados. A aldeia precisa ser construída para que as novas gerações sejam cuidadas, se desenvolvam de maneira saudável e madura. E é isso que ele diz, cada mudança precisa de uma caminhada educativa que envolva todos. Ele não quer somente a família envolvida na educação das novas gerações, ainda que a família tenha um papel primordial e insubstituível. Mas ele também diz que não é só papel da escola e da família, é de toda a sociedade. Essa aldeia precisa ser construída, mas construída na diversidade, onde se partilha o compromisso de gerar uma rede de relações humanas e abertas. Francisco deixa muito claro, desde a Evangelii Gaudium, que ele não está preocupado com uniformidades, que ele não deseja um pensamento único e comum, que ele valoriza a diversidade, porque diversidade tem a ver com criatividade, e o nosso Deus é criador, é criativo. Francisco entende que havia um pacto, né? E que esse pacto ele foi rompido e ele precisa ser restaurado. É só a gente lembrar, por exemplo, há alguns anos atrás, toda a família queria ter um filho médico e uma filha professora. Não era assim? Era um motivo de orgulho para as famílias ter uma filha professora. Era uma honra isso. Hoje não é mais assim. Quando uma filha ou um filho dizem para os pais que vão ser professores, o que muitos pais dizem? Nossa, vai ser pobre o resto da vida. Pelo amor de Deus, vai ser professor. Virou uma profissão, um modo de existência e de produção altamente discriminado, desvalorizado. A própria sociedade hoje desvaloriza enormemente a educação. E demonstra isso com a falta de investimentos, com corte de recursos destinados à educação e na forma como divulga, como os meios de comunicação falam dos professores, né? Então, Francisco vê que esse pacto foi rompido, que não existe mais esse pacto que era algo natural nas sociedades. E com isso, as novas gerações vão sendo prejudicadas. Existe uma característica muito própria no modo de Francisco, do Papa Francisco, compreender como a gente precisa se desenvolver. O tema da fraternidade para o Papa Francisco é fundamental. E por isso ele fala da necessidade, isso consta no documento de trabalho do Pacto Educativo Global. Ele fala dessa necessidade de cultivarmos uma abertura ao outro. Mantendo as recíprocas diferenças, opta-se por colocar as próprias forças a serviço do mesmo projeto. Reconhecer no outro, diferente de nós, não uma ameaça contra a nossa identidade, mas um companheiro de viagem. Foi nesse contexto que o Papa Francisco assinou um documento com um imã muçulmano em Abu Dhabi, que é chamado Documento sobre a Fraternidade Humana.
o Papa foi muito criticado por isso, por alguns de nós católicos, né? Como é que ele pode assinar um documento com um imã? Mas é um documento reconhecendo a sacralidade da humanidade e a necessidade urgente de nós nos olharmos como irmãos, como companheiros de viagem. O outro, diferente de mim, não é uma ameaça à minha identidade. Mesmo que ele creia diferente, ou mesmo que ele não creia, ele não ameaça a minha identidade de fé, a minha identidade religiosa. Ele é um companheiro meu nessa viagem. Então, eu preciso me abrir ao outro, né, para conhecê-lo e para me deixar conhecer, para que a nossa viagem nessa existência, nesse mundo, seja agradável, seja harmoniosa. E aí, um outro elemento importantíssimo para o Papa Francisco, eu sempre brinco muito com isso, é a dimensão da fraternidade original, que está no documento de trabalho, né, um Instrumentum Laboris, e é uma referência ao que está na Laudato Si, quando disse assim: nós não podemos escolher os nossos irmãos ou as nossas irmãs, porque nós não somos os autores da sua existência. Nenhum de nós aqui tem o poder de criar vida humana. Falta, o Papa diz, a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Então, nós não criamos a nós mesmos, nós não criamos os outros, portanto, não podemos decidir quem vive e quem não vive, e como vive, né? Então, alguns, uma meia dúzia, vai ter direito a viver com muita fartura, né? Com desperdício até, e uma grande maioria do mundo vai viver de forma subhumana. Nós não temos esse direito, né? O Papa diz que nós perdemos essa consciência de que temos uma origem comum, uma origem sagrada. Todos somos seres humanos, todos somos irmãos. E irmão a gente não escolhe, né? E aí é que eu brinco dizendo, não sei vocês, mas quando eu nasci, eu sou a filha mais velha. Meus pais não me perguntaram se eu queria ter Luciana como irmã e Eduardo como irmão. Não, eu tive que engolir, eu tive que entubar, digamos assim. Luciana nasceu, eu perdi o lugar uma vez. Meu irmão nasceu, eu perdi mais um pouquinho do meu lugar. E nós brigamos muito, discordamos em muitas coisas até hoje, mas nos amamos e nos cuidamos. Isso é ser irmão. Amigo e amiga, a gente escolhe. Porque tem a ver com gostar, tem a ver com identificação, tem a ver com escolha. Irmão, não. Irmão, a gente não escolhe. A gente aprende a amar, a gente é responsável e cuida até o fim da nossa vida. Né? Então, essas duas dimensões são fundamentais, de abertura ao outro, especialmente todo outro é diferente de mim. Mesmo o outro que compartilha a minha fé, ele é diferente de mim. Né? E esse resgate da consciência da nossa fraternidade. E no documento de trabalho e nos seus discursos, o Papa Francisco demonstra uma preocupação com um contexto que ele percebe. Ele diz que houve uma ruptura de uma solidariedade entre as gerações. Hoje é como se as gerações mais idosas e as gerações mais jovens nada tivessem em comum. Então, as gerações de mais idade podem ser descartadas, porque elas não produzem mais, elas não são força de trabalho, elas não podem produzir, elas não intervêm no fluxo das coisas, então elas são descartáveis, não precisam ser ouvidas, não precisam ser cuidadas nem consideradas. As gerações maduras, elas não se sentem responsáveis pelas gerações mais jovens, e são elas que conduzem, né, o mundo. Então, elas têm a responsabilidade do mundo que vão deixar para as gerações que estão chegando. É preciso se responsabilizar por isso. Essa é uma dimensão de solidariedade intergeracional. Eu me senti responsável nesse momento por tudo, pelo planeta que eu vou deixar para as novas gerações, pelo Brasil que eu quero para as novas gerações, porque nesse momento sou eu que voto, sou eu que participo, sou eu que atuo. Eu sou responsável pela igreja que eu quero que as pessoas encontrem no futuro, porque nesse momento eu sou uma das protagonistas, como todos vocês que me escutam, todos somos protagonistas hoje, no hoje da igreja. O Papa Francisco demonstra uma preocupação
com a nossa falta de atenção para tempos educativos e tempos tecnológicos. Todo o processo educativo, ele é mais lento do que a tecnologia. Se vocês, nesse momento, pegarem o celular de vocês, né, se cansarem aqui da minha voz e pegarem o celular de vocês, vocês, em minutos, têm acesso a informações do mundo inteiro. Vocês, em minutos, podem trocar ideias com outras pessoas. Existe uma rapidez tecnológica que está imprimindo um ritmo e uma velocidade à nossa vida que não é humana, porque os processos humanos precisam de maturação, eles precisam de tempo para acontecer e amadurecer. Assim é com a vida, assim é com a própria alimentação, assim é com todo o processo e assim é com todo o processo educativo. A aprendizagem requer tempo, ninguém aprende nada do dia para a noite. Se decora, esquece, decorar não é aprender. Decorar não é aprender, né? Então, isso é muito importante. A educação, aprender, precisa de tempo. Não vai ser feito no ritmo da internet. Não vai ser feito no ritmo da internet, nessa velocidade na qual a gente vive. E nem nós deveríamos viver no ritmo da internet, porque não faz bem. E aí, Francisco, a tradução é do português de Portugal, então às vezes não fica muito clara, mas ele fala da necessidade de educar a demanda. Diante dessa velocidade na qual a gente vive, isso está conectado com o item seguinte, há uma fragmentação da identidade, há uma fragmentação interior dos desejos. Então, a juventude, as novas gerações têm uma demanda de necessidades, de aspirações, de desejos, de agitações que não é saudável. Então, os processos educativos precisam educar a demanda, educar as necessidades, ajudá-los a ordenar. E para isso é fundamental o cuidado com a interioridade, o cuidado em desenvolvimento do mundo interior, que é um tema importante na discussão do Pacto Educativo Global, porque é exatamente isso que vai ajudar a reconstruir essa identidade fragmentada das novas gerações que a gente vê hoje, dispersas, que atiram para todos os lados, que não sabem bem para onde estão indo. E aí o Papa Francisco fala da crise ambiental como uma crise relacional. Por quê? Porque um ser humano fragmentado, destruído, ele destrói o externo. Quem não cuida do seu mundo interior, quem não cuida da sua interioridade, projeta toda essa destruição interna, toda essa dispersão e fragmentação nas suas atitudes no mundo exterior. Se eu não cuido do meu mundo interior, da minha interioridade, eu não vou ser capaz de cuidar do mundo. E do mundo com todas as suas relações, né? Eu não tenho condições, porque eu não tenho vida interior, não tenho interioridade. Então, esse contexto preocupa Francisco. E a gente pode se perguntar como isso nos implica, né? Essa reflexão sobre o Pacto Educativo Global. Como é que isso chega no Brasil, não é verdade? No Brasil, que segundo dados do IBGE, dados do ano passado, com a pandemia, nós temos 14 milhões de desempregados. Num Brasil onde 116, quase 117 milhões de pessoas, metade praticamente da população brasileira, está em situação de insegurança alimentar ou passando fome. Gente, quase 120 milhões de pessoas passando fome, ou sem saber se vão ter o que comer hoje. Ou se comeram pela manhã ou almoçaram, mas não sabem se vão ter alguma coisa para terminar o dia. Ou só tomaram café da manhã. E vocês entendem o que são 120 milhões de brasileiros, irmãos e irmãs nossos, crianças, idosos, adultos, que não têm o que comer, que não sabem se vão ter o que comer. Nós temos aí os dados da Agência Brasil, que dizem que 19 milhões de brasileiros passaram fome na pandemia do novo coronavírus entre 2020 e 2021. Por conta da pandemia, que gerou outras coisas, esses milhões de brasileiros passaram fome. E no contexto da educação, vocês sabem a loucura que nós vivemos, né? Aí a gente pensando nas escolas e nas universidades, né? O que aconteceu? O Brasil está num grupo minoritário de países, minoritário,
que não aumentou os investimentos em educação durante a pandemia do Covid, para reduzir o impacto na aprendizagem e poder adaptar o sistema de ensino às necessidades surgidas no período. Em 2018, antes da pandemia, o gasto público com educação no Brasil representava 4% do PIB, o que já é pouquíssimo. Esse percentual não sofreu nenhuma alteração em 2020 e 2021. O que muitos países do mundo fizeram? Por conta da pandemia, e com isso o fechamento de escolas, universidades, outros centros de apoio educativo, tudo isso fechou. Então, os governos investiram mais em educação para quê? Por conta das questões referentes à internet, a aparelhos para se acessar a internet, seja celular, seja computador, para se contratar mais professores ou auxiliares por conta daqueles que ficavam doentes e não deixar as crianças sem assistência, para se ampliar espaços para que na volta pudesse se receber um maior número de crianças e assim sucessivamente. No Brasil, nós tivemos cidades em que os alunos das escolas públicas ficaram sem aula o ano de 2020 inteiro. Quando eu digo sem aula, é sem aula, presencial e virtual, sem aula nenhuma. Eu sei isso de fonte direta, né? E o que isso significa em termos de prejuízo para o desenvolvimento das crianças? Quem é professor aqui, está acompanhando essa reflexão, sabe os danos no processo de desenvolvimento da alfabetização. Os danos que isso vai ter na construção cognitiva, no desenvolvimento cognitivo dessas crianças ao longo de toda a sua vida. Os danos são altíssimos, não houve a menor preocupação. O que nós vimos, o que temos visto no Brasil nos últimos anos, muito pelo contrário, são os cortes de verba na formação de professores e pesquisa, o que muito nos preocupa. E aí, já indo para o fim da nossa reflexão, né, eu quero levantar aqui com vocês, né, olhar para a realidade do Brasil a partir dessa tríade do Pacto Educativo Global. Porque o Papa Francisco, ele quer trabalhar a dinâmica de fazer sentar a educação no sentido de educadores de todos os meios, de todos os âmbitos, educadores, a família, as famílias em geral, e a sociedade. Ele quer que essas três eixos, né, da vida humana sentem e trabalhem e desenvolvam iniciativas para resgatar essa aliança em prol das novas gerações, para o bem das novas gerações, para que elas tenham direito à vida, à esperança, porque do jeito que as coisas estão, elas não vão ter o seu direito à vida respeitado. Porque que vida vai ter uma criança, por exemplo, no Sudão, que durante o dia não vai poder sair de dentro de casa, porque com as mudanças climáticas, a temperatura da Terra vai subir tão absurdamente que durante o dia no Sudão, as temperaturas normais vão poder chegar durante o dia a 50 graus ou mais. Essas são as previsões dos cientistas, né? Com o avanço das mudanças e que nós já estamos sofrendo, nós já sabemos o que é isso, né? Então, eu quero com vocês um pouco destacar a importância dessa consciência que a gente tem que ter para resgatar as relações no Brasil com relação a essas três dimensões. O que a gente viu na família, em muitas famílias, durante a pandemia? A gente viu um agravamento da violência doméstica, né? Os dados com relação às denúncias de violências contra a mulher, de abusos sexuais contra mulheres e crianças, de estupros, aumentaram absurdamente na pandemia. A gente pode imaginar, né? A gente falava durante o início da pandemia, né? Todo mundo romantizou um pouco, talvez no desejo de aliviar o sofrimento com relação a estar em casa, todos reunidos, a família vai se conhecer, vai ser bom para resgatar os laços familiares. Mas o tema da casa, na verdade, era o tema da prisão para muitas pessoas, para muitas mulheres. O maior tempo em casa com seus maridos, com os filhos, era a realidade de uma prisão, porque aumentou o índice. Isso daquilo que foi denunciado, né, minha gente? A gente sabe que existe um número enorme que não é denunciado, portanto, a gente não tem registros. Na família, nós tivemos o aumento das dificuldades financeiras, especialmente as pessoas ligadas ao comércio,
né? O fechamento do comércio, que foi necessário para tentar se segurar e salvar mais vidas, gerou dificuldades financeiras para muitas famílias, né? O aumento de pessoas na rua, morando na rua por não poderem pagar mais aluguel, é um dado constatável, especialmente para quem mora em grandes cidades. As dificuldades financeiras da família são assustadoras, levam à questão da má alimentação, do não cuidado com a saúde, da não impossibilidade de remédios, de alimentação e de tantas outras coisas. E há também no Brasil uma desconfiança em relação à educação e escola, que vai estar muito ligado com o que eu vou falar em termos de sociedade, mas que eu já mencionei para vocês, né? Durante muitos anos, os professores eram vistos como pessoas respeitáveis, pessoas respeitadas. Então, os pais, era muito raro você ter alunos que desafiassem, desrespeitassem professores. Hoje, isso já começa com os pais, né? Muitos pais já chegam na escola armados contra a escola, contra os professores, contra as pessoas que, de alguma forma, e a gente vê isso não só no espaço da escola e da universidade, mas em outros espaços, mesmo dentro da igreja, em que as pessoas que são responsáveis pela reflexão, né, que se dedicam à formação, são desrespeitadas e acusadas de coisas absurdas, né? Existe já uma indisposição com relação a isso. No âmbito da sociedade, o que a gente vem vendo, né? Eu mencionei a vocês o aumento do desemprego e a gente está entrando num ano de eleição, né? Deus nos ajude. E a gente não teve em nenhum momento da pandemia um projeto para se diminuir os danos causados pela pandemia na área econômica, né? Não existe nenhum programa de desenvolvimento para se oferecer empregos, para se abrir vagas em quantidade suficiente para resgatar essas pessoas que perderam seus empregos por conta da diminuição da produção ou por N outros fatores. A gente vive uma crise assustadora no Brasil, uma inflação alta já em 2 dígitos, em torno de 10%, um crescimento econômico irrisório, né? Se não me engano, não chega a 1 ou 2%, de tão baixo que está, que também não se tem um projeto do governo de investimento em pequenas empresas, de investimento para se desenvolver. Não preciso falar do preço das coisas, todos nós fazemos mercado e sabemos do desespero que é hoje a gente conseguir comprar o mínimo, o preço da carne, o preço do combustível, e a gente não vê um horizonte, um projeto que deveria ter sido construído logo no começo da pandemia e ajustado durante. A gente está entrando no 3º ano da pandemia e a gente não vê nenhum projeto consistente, né, sobre isso. O que a gente viu no Brasil ao longo da pandemia, né, mas a gente já está entrando praticamente, né, em outro ano vivendo isso, a polarização e o ódio que a gente vive. Com a pandemia, a gente agregou aí um outro grupo, que são os negacionistas e os não negacionistas, os que são pró-vacina e os anti-vacina, que também criam uma polarização desnecessária, que prejudica o país, que prejudica todos nós, porque não somos capazes de conversar. Polariza-se, cria-se um ódio, e o que a gente quer? A gente quer eliminar o outro que pensa diferente da gente, né? E com isso a gente vê o aumento de ameaças, de coisas absurdas, que a gente não consegue nem compreender pela razão como as pessoas dizem o que dizem. As fake news, que em nada ajudaram, né? Esse fenômeno das fake news no Brasil tem sido destruidor, tem destruído vidas, pessoas, né? São fake news, essa é uma indústria planejada, construída e financiada, muitas vezes até por meios públicos ou por figuras públicas que deviam se preocupar em cuidar do povo e não em estimular mais divisão e sofrimento. As pessoas propagam e divulgam fake news sem o menor pudor, né, afirmando e não verificam. E, claro, em termos de sociedade, a gente vê também essa desvalorização da educação, né? Vocês devem ter visto todos os problemas, as demissões em massa em setores do Ministério da Educação no Brasil, nesses últimos anos,
por conta de interferências, sim, do governo federal, infelizmente, ameaças a funcionários da área de educação, corte nas pesquisas, cortes nas verbas para as universidades públicas, né? E uma realidade de cada vez mais acusação e mais discriminação que a gente vê crescendo na sociedade, como se todas as universidades fossem centros de formação de criminosos, né? De centros para se desvirtuar a juventude, né? E não espaços onde a vida acontece, e acontece de tudo, mas não somente coisas ruins, né? E isso tem sido muito ruim para o Brasil, né? E a gente sabe que, quando eu entrei, eu vi que estava se falando de Paulo Freire, né? E Paulo Freire, que é o patrono da nossa educação, tem sido sistematicamente acusado de coisas impossíveis, né? Por exemplo, ser acusado de ter destruído a educação brasileira, isso é impossível, até porque o projeto de Paulo Freire não foi aplicado de modo sistemático e efetivo em nenhum lugar do Brasil, nem mesmo em São Paulo, onde ele foi secretário de Educação. Ele teve a possibilidade e tempo suficiente para implementar o seu projeto educacional. Então, se esse projeto educacional não foi implementado, ele não pode ter destruído a educação brasileira. Há uma contradição e um desconhecimento muito grandes aqui, né? E atacar Paulo Freire, na verdade, é atacar, e não só ele, mas existe um conjunto de tantas outras pessoas, é atacar uma proposta de educação que liberta, que impede manipulação, né? Porque o conhecimento é libertador. E aí, o último elemento, assim, dessa nossa tríade, eu diria, é a questão da educação. E o que a gente vê? Né? Algumas coisas eu já mencionei, a gente tem um corte de verbas para pesquisa e educação, a gente tem um mercado educacional onde grupos econômicos no Brasil crescem assustadoramente, financiados por interesses estrangeiros, por dinheiro de grandes corporações econômicas, que veem a educação nada mais, nada menos como mais uma mercadoria que você compra, e aí a gente vai ter Eleva, Arco, e que são as grandes holdings educacionais que interferem em todo o processo, fazem uma concorrência desleal, têm um discurso de educação visando somente a competição, o favorecimento de quem é melhor, de quem pode mais, nenhuma noção de fraternidade. A gente tem aí um trabalho que está crescendo no Brasil, mas que vem também com muita influência americana, da questão do ensino domiciliar, que é um problema gravíssimo no Brasil, que tem avançado no Congresso, ainda não foi liberado no Brasil, mas está para ser votado, que é o tema do homeschooling, que é extremamente perigoso, vem com um discurso muito positivo de as famílias terem o direito de educar seus próprios filhos. Me desculpem o que eu vou falar, pode ser muito forte, mas é um bom isso, é o direito das famílias construírem os seus monstros, porque crianças educadas dentro só de casa ou segundo somente uma linha de pensamento, elas não serão capazes de viver em sociedade, né? A escola é o espaço da socialização, é o espaço do conflito, é o espaço da descoberta, onde elas estão seguras, são espaços seguros para isso acontecer, ou deveriam ser, né? Aí a gente tem um outro problema, né? A gente tem aí uma preocupação com essa falácia, que é a história do escola sem partido, né? Que, na verdade, é uma tentativa de se colocar o cabresto, né? E de se censurar o debate e a construção do conhecimento, né? As escolas, as universidades, os espaços de educação, qualquer espaço de formação, mesmo a própria igreja, são espaços de ciência, de reflexão, de estudos. E, claro, aqui eu não sou a favor, e nem esse também, não acho que seja o meu lugar, de defender candidato B, candidato A, partido B, partido C. Isso não me compete, essa não é a minha função e não é a função da escola. Eu dizia isso quarta-feira, para os professores aqui da escola onde eu moro. Nós não estamos aqui para defender partidos e candidatos, mas nós estamos aqui para defender a boa política, o valor da política, a política como cuidado, né, do povo, do bem comum. Então, falar de escola sem partido é uma falácia, é uma ameaça à liberdade,
na verdade, nada mais é do que uma tentativa de manipulação do nosso povo, de destruir a educação, porque um povo que tem educação, um povo capaz de refletir, um povo que conhece a sua história, pensa, reflete, escolhe melhor. E a gente tem ainda, para terminar, em termos de Igreja Católica, a gente está com um outro problema gravíssimo, que é a chamada verdadeira educação católica, promovida por alguns grupos católicos que, infelizmente, vem contando com o apoio de alguns bispos, que é a ideia de que existe uma verdadeira educação católica. Então, essas escolas católicas, que são as verdadeiras, são escolas onde só se falam de educadores católicos, de pedagogos católicos, então você só pode usar o material de Dom Bosco, o material de Hugo de São Vítor. É uma escola onde os alunos participam da missa todos os dias, é uma escola onde se reza terço todo mundo junto, e com isso eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, eu estou dizendo que a escola não é primordialmente para isso, não é o espaço, né, disso. A escola católica ela é chamada a um diálogo muito maior, como a Igreja Católica realiza no mundo. Daí a gente não pode renunciar à riqueza e ao avanço das ciências, que é um dom de Deus, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Então, o perigo que a gente vê de uma verdadeira educação católica, que nada mais é do que a construção de guetos isolados, que não conseguem dialogar com o mundo, e que em alguns lugares renegam até a ciência, porque em alguns lugares, isso não foi há 100 anos atrás, isso foi agora, né, nessas escolas se arrancam folhas de livros didáticos onde se falam de conteúdos que são científicos, mas que eventualmente não estão de acordo com a doutrina da Igreja. Então, há uma preocupação referente a isso. E aí, nesse contexto, né, do Pacto Educativo Global, o Papa Francisco vai nos pedir, a todos nós, 3 coragens. Primeiro, a coragem de colocar no centro a pessoa, a sacralidade do ser humano, seja ele quem for, não há diferença. Todo ser humano é sagrado, todo ser humano precisa estar no centro, porque todo ser humano é imagem e semelhança divina. É imagem de Deus, tem que ser cuidado, tem que ser amparado, tem que ser educado. Todo o processo educativo tem que vir em primeiro lugar a pessoa. Os resultados são importantes, os desenvolvimentos, as provas, os exames, eles são importantes, mas eles não podem ser absolutizados. A necessidade de se investir as melhores energias com criatividade e responsabilidade, a necessidade de empenho com a educação, de defesa da educação, de criatividade, de todos nos sentirmos responsáveis. Por fim, a coragem de formar pessoas disponíveis para se colocarem a serviço da comunidade. Educar não somente para um desenvolvimento e benefício unicamente pessoal, centrado em si, mas educar para contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade de irmãos. E aí eu termino com 2 afirmações do nosso Papa, que diz assim: educar é apostar e infundir no presente a esperança que rompe determinismos e fatalismos. Educar é semear esperança, mas no presente. A gente semeia hoje, porque a educação ela rompe determinismos sociais, ela rompe os discursos de fatalismo. Ah, porque isso aconteceu? Ou determinismos sociais. Não, a educação, uma educação consistente, bem feita, ela é a porta, ela é o caminho para muitas pessoas se superarem e transformarem a sua vida. E educar é um ato de esperança que convida a coparticipação. Educar necessita de coparticipação. A educação necessita do apoio de todos nós, de iniciativas diversas. E a igreja é chamada a pensar que outras iniciativas pode realizar, para além de escolas católicas, universidades católicas, que iniciativas educativas podem ser feitas nas comunidades e nas paróquias para o desenvolvimento das novas gerações, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que eles não fiquem na rua, largados, à mercê de violência, de abusos, de agressão. Que iniciativas, que centros, que atividades nós podemos desenvolver, quais projetos, para ajudar essas crianças a perceberem que a educação vale a pena e que elas podem se desenvolver. O Pacto Educativo Global, vocês podem pesquisar na internet, ele tem 7 compromissos, talvez alguns já tenham comentado isso com vocês, que são eixos mobilizadores de atividades. Vale a pena conhecer. Eu espero que essa reflexão ajude
vocês, na ação pastoral de vocês, né, para que o Pacto Educativo Global se torne bastante conhecido e para que a gente possa crescer na valorização da educação praticamente no nosso país, onde ela é tão pouco cuidada e valorizada. Era isso que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Muito obrigada. Irmã Carolina, eu não sei se você tem acompanhado, talvez não pelo compartilhamento da tela, mas os comentários aqui são os melhores possíveis. Viu? Gratidão da Arquidiocese de Olinda e Recife por sua participação. E aí nós temos 2 perguntas aqui para que a gente possa entrar nessa parte final com a irmã Valéria Leal. Eu vou pedir para que Michele possa colocar na tela e a gente possa fazer a pergunta. De Luca Pacheco. Irmã Carolina, implementar essa campanha da fraternidade, esse pacto global pela educação, é ensinar a Bíblia nas escolas? Olha, Luca, agradeço a sua pergunta. Não necessariamente. A Bíblia é para nós uma das fontes da revelação. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é a fonte de inspiração para nos dizer como Jesus, que nos esclarece e nos inspira, como Jesus se relacionava com as pessoas e quais são os valores mais importantes do reino. Eu diria que a Bíblia é a fonte inspiradora de como nós devemos agir, de como nós devemos viver, de como nós devemos lidar com as pessoas. Mas ela não é o conteúdo. A Bíblia, o estudo da palavra de Deus, ele é um conteúdo formativo nas comunidades de fé. Aí sim eu concordo com você, Luca. O que eu acho que nos falta em termos de educação, quando se fala da campanha da fraternidade, é que nas comunidades eclesiais a gente tenha estudos e aprofundamentos da Sagrada Escritura mais consistentes, mais frequentes, para que, conhecendo melhor e bem informados, nós saibamos como lidar com as situações em geral. Então, viver a campanha da fraternidade, cujo tema é educação, nas comunidades de fé, um dos possíveis caminhos, no meu modo de enxergar, é investir numa formação bíblica de maior qualidade, de maior consistência, que nos ajude, de fato, a compreender, a assimilar e viver a palavra de Deus, tá? Nas escolas católicas, eu diria para você, a Bíblia, ela vai ser sempre um elemento fundamental e referencial. E nas escolas católicas, a gente tem a pastoral escolar, que é responsável por esse testemunho, por dinamizar a identidade católica. Então, aí sim, existem grupos de estudo da palavra para os alunos que são católicos, às vezes cristãos em geral. Tá bem? Espero ter te ajudado aí a iluminar a sua pergunta. O Luca Pacheco, irmã Carolina, ele é um dos coordenadores do curso de Ciências da Religião aqui da Universidade Católica de Pernambuco. Uhum. Então, a gente está, inclusive, com EAD, em interação com o Regional Nordeste 2, com desconto, e muitas pessoas que fazem parte também do curso de Ciência da Religião EAD pela Universidade Católica de Pernambuco e estão assistindo também e participando. Aí temos mais uma perguntinha antes da gente encerrar e passar para a última palestra dessa tarde. Ana Lúcia de Souza pergunta: na perspectiva das eleições 2022, temos algum horizonte de esperança, irmã Carolina? Sim, Ana Lúcia, sempre. O Papa Francisco, ele tem, eu não me recordar agora em qual documento e pronunciamento ele fala isso, mas me tocou muito quando ele diz assim: o que a gente está vendo hoje no Brasil e no mundo é fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Não foi determinação divina. Deus não decidiu que tem que ser assim. E se é consequência das nossas escolhas, se foi construído, se é consequência de mais escolhas feitas, pode ser mudado. Há possibilidade de mudança
na medida em que nós escolhermos melhor. Por isso é que a gente precisa falar, por isso é que a gente precisa se reunir, como essa iniciativa aqui, para a gente reunir, discutir, ouvir ideias, e a gente precisa espalhar isso, disseminar. Esse é o nosso momento. A gente precisa trabalhar, a gente não pode perder a esperança. Pode ser mudado, pode ser diferente, vai exigir trabalho. Mas a gente pode fazer diferente, é só a gente escolher melhor, é só a gente refletir, é só a gente deixar preconceito de lado, deixar ódio de lado, deixar egoísmo de lado, deixar a ideia de querer, sabe, se beneficiar, pensar primeiro, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, é pirão para todo mundo, a farinha é pouca, então vamos dividir para todo mundo. Cada um ganha menos, mas todo mundo ganha. Então, a gente tem motivos para ter esperança, a gente tem apostar. Gente, não tem ninguém perfeito. Messias só tem um, Jesus Cristo, ele já veio, já viveu em nosso meio, não tem salvador da pátria. Temos nós lutando e trabalhando por um Brasil muito melhor. Somos nós que vamos fazer esse caminho. E a nossa fé, gente, a nossa esperança cristã, ela é fruto da nossa fé. Se a gente tem fé, a fé é o alicerce da nossa esperança, é a raiz da nossa esperança. Então, se nós temos fé, nós sabemos que com a graça de Deus a gente vai trabalhar e a gente pode mudar. Então, sim, a gente tem esperança, porque a gente pode mudar o que está aí. Não pode desistir. Irmã Carolina, eu acho que a gente ficaria aqui, digamos, a tarde inteira aqui, num bate-papo, escutando todas essas perspectivas, né? Eu vou passar para que Juliana faça um pequeno comentário e a gente já abre também para que vocês possam lembrar, né? A irmã Valéria Leal faz parte da Coordenação Nacional da Juventude na CNBB Nacional. Nós temos um convite para você, jovem, que é a Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa. Juliana. Obrigada, Delson. Irmã Carolina Mureb, muito obrigada pela sua coragem e pelas suas palavras de esperança e de horizonte, né? Inclusive, eu tinha uma pergunta que era sobre a polarização que a senhora comentou e o ódio, como a gente poderia superar, mas a senhora já respondeu, já nos trouxe esse esclarecimento. Temos que focar no que interessa e tomar as atitudes e reconhecê-las, não é? Sem esquecer do nosso Cristo. Muito obrigada. Foi fabuloso estar essa tarde com a senhora. Esperamos ter uma próxima oportunidade e que seja breve. Gente, muito obrigada pelo convite. Juliana, Adelson, obrigada a todos aí que estão comentando, muito obrigada pelo carinho, né? É uma alegria compartilhar com vocês a nossa fé e compartilhar essas reflexões. Se Deus quiser, a gente se encontra em breve. Vamos sim. E o convite para que a senhora esteja conosco aqui no Congresso Eucarístico Nacional, com toda a igreja partilhando. Então vamos escutar um pouco um convite que a igreja faz a todos nós, jovens, adultos, crianças, para a Jornada Mundial da Juventude 2023. Amigos, les pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí? Um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. Uma festa da juventude. Um caminho. Um encontro entre culturas. Momentos de partilha e de fé. Os jovens como protagonistas, na procura de paz, união, fraternidade. Entre povos de todo o mundo. Um desafio para todos. No se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor. Uma experiência marcante e transformadora. Lisboa 2023. Estás preparado?